que chegamos no arquivo que nós vamos aprofundar nosso estudo. Então, esse arquivo aqui é o arquivo bruto do equipamento RUID da série 820, que é o equipamento que nós temos disponível para fazer nossas práticas de campo no IFSC. Percebam que cada arquivo desse está vindo num formato diferente. O formato da RUID, quando a gente vai baixar esses dados da estação, vai ser um formato TXT, então ele é tranquilo da gente abrir, mesmo fora dos programas de processamento. E aí nós vamos agora entender esse arquivo e interpretar essas informações aqui. Nós vamos ter aqui na primeira coluna, percebam que é um formato de texto, mas a gente também pode interpretar ele quase como uma tabela, né? Então, essa primeira informação aqui, que eu tô chamando de primeira coluna, antes dessa vírgula, é a linha de código. Então, aqui nessa linha, ele vai nos indicar o que vem, qual a informação que vem depois. Aqui é o cabeçalho. Notem que no cabeçalho desse arquivo vai trazer as informações semelhantes às informações do cabeçalho de quando a gente precisava anotar lá no primeiro módulo. Então, no cabeçalho das cadernetas analógicas, a gente também anotava esse tipo de informação. A unidade de medida, a data, a hora do levantamento. Aqui não foi gravado, mas existe a possibilidade de a gente colocar a descrição do levantamento realizado, cliente, enfim. Uma série de informações a respeito desse levantamento que vão ser semelhantes às informações do cabeçalho da caderneta. Aqui nós vamos ter as informações sobre a estação. Então, qual o ponto de estação onde eu estou estacionado com o meu equipamento. E informações sobre a configuração daquele momento do levantamento, então qual é a temperatura, a pressão, a constante do prisma utilizado. Então, informações sobre o ponto de estação vão estar nessas linhas seguintes aqui. E aqui em verde, as informações sobre as leituras realizadas. Aqui nós temos essa coluna onde a gente traz os códigos. E aí eu mostro aqui para vocês que se a gente for buscar lá no manual do equipamento, nós vamos ter a definição de cada linha, o que quer dizer cada código desse. Então, tive alguma dúvida na hora de interpretar, eu posso estar recorrendo ao manual do equipamento e olhar exatamente o que quer dizer cada linha dessa. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, né? Aqui na primeira linha ele mostra o tipo de dado transmitido. Então, abrir o arquivo, a primeira linha vai estar escrito se esses dados são dados brutos ou não. Aqui nós temos o nome do arquivo, a descrição do trabalho e assim por diante. Então, qualquer dúvida na interpretação, eu recorro, né, ao manual do equipamento, que vai estar tudo descrito lá. Para cada linha do arquivo, eu vou ter como que ele aparece no meu arquivo e a explicação de qual que é a informação que está trazida ali. Aqui nós vamos ter a informação do cabeçalho. Eu só quis destacar aqui para vocês algumas informações que eu considerei extremamente relevantes da gente observar. Então, a gente vai ter ali a unidade, então tem que sempre observar se realmente aquelas distâncias estão armazenadas em metros ou se isso foi configurado de maneira diferente. A unidade angular também. A ordem das coordenadas, então
ENZ, isso pode variar de acordo com a forma que eu configurar o equipamento, tem que ficar bastante atento a essas informações. E essa linha aqui também sobre a temperatura e a pressão, que é uma informação também muito relevante de a gente configurar corretamente em campo, dependendo, é claro, do levantamento que eu vou fazer e da aplicação desse levantamento. Esse equipamento especificamente tem inclusive uma correção automática que você pode ligar e aí ele tem um sensor que vai corrigindo automaticamente. Na linha com relação à informação da estação, eu vou ter aqui nessa primeira linha a informação sobre esse ponto, então é o nome do ponto e a coordenada desse ponto, se eu já quiser configurar em campo, né? Nem sempre isso é necessário. E aí eu vou ter aqui, quando o código ele começar com ST, significa a configuração específica da estação. Então, ST já quer dizer que eu estou estabelecendo um novo ponto de estação. F1 vai ser a linha de orientação, então, eventualmente, a minha orientação ela pode ou não ser no meu ponto de ré, e aí essa linha que vai trazer essa informação. Sempre que eu ver o F1 nesse arquivo, é a linha sobre a orientação. Então, aqui nós temos a informação com relação às leituras. E aí nós vamos entender o que quer dizer cada linha dessa. Para isso, então, eu vou fazer um recorte de uma dessas linhas para a gente interpretar o significado de cada uma desses dados que vem aqui. Código de referência da linha. Então, sempre que a linha começar com o código SS, quer dizer que é uma linha que vai conter as leituras realizadas. Então, olhei o código SS, leituras realizadas. A próxima informação é o nome do ponto. Então, nesse caso aqui, o nome do ponto é 6. Notem que essas informações são sempre separadas por vírgula. A terceira informação que eu vou ter aqui vai ser a altura do sinal, quer dizer a altura do prisma, no caso nosso das estações totais. Eventualmente pode ou não ser o prisma, né? Pode ser que eu esteja usando o modo sem prisma, mas que eu precise corrigir a altura do sinal. Quando a gente está fazendo as nossas poligonais em campo aqui no IFSC, normalmente quer dizer a altura do prisma. E aí essa informação vai ser aqui a terceira. Próxima informação é a distância. Como a gente está falando aqui do arquivo bruto, essa distância é a distância inclinada. Ângulo horizontal, então aqui está o ângulo horizontal e aqui eu preciso chamar a atenção de vocês para esse formato, esse jeito de trazer o ângulo, que é o formato utilizado por vários fabricantes de equipamentos topográficos, que embora o ângulo esteja escrito dessa forma aqui, 359, aí esse ponto aqui representa a nossa vírgula quando a gente está falando aqui da nossa linguagem no português, né? 59, 59. Então, dá a entender que é o formato ele dá a entender para a gente aqui que o ângulo está no formato decimal, porém, ele não está. Ele está no formato sexagesimal, escrito de uma forma diferente. Então, se eu precisar extrair essa informação aqui do arquivo bruto para escrever um relatório ou para utilizar em algum outro local, como é que eu vou interpretar isso aqui? Esse ângulo ele é equivalente a 359 graus, 59 minutos
e 59 segundos. Então, embora ele esteja escrito assim, direto, né, sem aqueles sinaizinhos aqui que a gente está acostumado, que é aquela a bolinha aqui e o apóstrofo simples, o apóstrofo duplo, embora não tenha isso, esse é o ângulo no formato sexagesimal. Por que ele é escrito assim? Porque facilita a máquina a entender e depois trabalhar com isso aqui, tá? Mas tem que sempre estar atento que esse, embora escrito dessa maneira, não é o ângulo em formato decimal. O próximo, então, aqui vai ser o ângulo vertical, também segue essa lógica, tá? Sempre que olharem dados angulares nos arquivos brutos, a maioria dos fabricantes vai trazer, né, nessa lógica de anotação. Facilita muito para os programadores. E aí, o próximo é a hora que foi realizada essa leitura. E aí, por fim, o código. Nesse caso aqui, é um código de Ré. Então, aqui, nós podemos entender cada elemento dessa linha para o caso dessa leitura aqui realizada. E aí, isso vai mudando de acordo com a leitura. Então, a próxima leitura eu vou ter outro nome, eventualmente a altura pode continuar a mesma, mas a distância vai ser diferente, etc. Uma dica para que a gente consiga interpretar melhor o arquivo da estação é que, como ele especificamente a RUID vem no formato TXT, é fácil a gente abrir, é fácil a gente editar. Então, a primeira coisa, salva uma cópia. Eu vou precisar ter uma cópia desse arquivo original, salva, bem guardada, com backup, para o caso de eu editar alguma coisa e me arrepender depois, não conseguir voltar. O Ctrl Z no TXT só funciona uma vez, então tenha sempre uma cópia de segurança. E aí vamos editar a partir do momento que essa cópia está lá em segurança. Para que eu consiga interpretar melhor esse arquivo, a dica que eu trago é que a gente separe em blocos. E aí a quantidade de separação de blocos vai de como ficar mais fácil para cada um de vocês. A minha dica aqui é que separe no primeiro bloco com a informação referente ao cabeçalho e aí vai separando para cada estação ou para cada conjunto de dados. Vejam que aqui as informações do cabeçalho, quando veio o primeiro ST, eu já dei um espaço aqui para separar. E aí eu separei o ST e o F1. O F1, então, sendo a linha de orientação. Nesse caso aqui, o que foi feito? A estação estava instalada no ponto 18 e foi feita a orientação no ponto 6. E aí, aqui vão vir todas as informações referentes a essa orientação. Separei mais uma vez para interpretar melhor. Linha de SS, o que era a linha de SS? A linha que contém as leituras realizadas. Então, a leitura realizada, nome do ponto 6, a altura do instrumento, distância inclinada, ângulo horizontal, ângulo vertical, hora da leitura e código de R. Percebam, então, que toda essa linha aqui é referente a uma leitura que eu fiz quando eu estava fazendo a Ré no ponto 6, a partir do ponto de estação número 18. Próxima linha, eu vou ter mais uma vez SS, ponto 6, a altura aqui do instrumento, distância inclinada, ângulo horizontal. E aí aqui eu já chamo a atenção de vocês. Percebam que aqui, ó, repetiu ponto 6, repetiu a altura, repetiu a distância. E olha aqui o que mudou da primeira linha para a segunda. Na primeira linha, o ângulo horizontal era 359 graus, 59 minutos, 59 segundos. E na segunda,
180 graus, 0 minutos, 2 segundos. Isso aqui já dá um indício pra gente de o que se trata a informação que tá vindo nessa linha aqui. Quando chegar lá no final, a gente vai ter certeza. Ângulo vertical, a hora da leitura e aqui o código, que é o RI. Então, a segunda linha, ela se trata da ré invertida. É importante a gente observar esses detalhes aqui das informações do ângulo, porque se caso eu errar o código aqui, na hora que eu estiver gravando as informações, eventualmente errei o código, mas eu olho aqui no ângulo, eu sei que uma estava na posição direta da luneta e outra na posição invertida, porque a diferença entre um ângulo e o outro é de aproximadamente 180 graus, levando em conta que aqui eu estou falando de uma leitura realizada no mesmo ponto, tá? Só que uma vez na posição direta e outra vez na posição invertida. E aí, o que vai acontecer com esse equipamento? Todas as vezes que eu registrar no equipamento alguma leitura cujo nome do ponto já foi registrado anteriormente, eu vou criar, na verdade, o equipamento automaticamente, né, vai criar uma linha de código adicional. Uma linha de código adicional. O que é essa linha de código? Ele vai trazer para a gente uma comparação entre as coordenadas de campo calculadas para o ponto 6, comparadas com a coordenada de campo calculada anteriormente para esse ponto. Então, eu vou ter aqui, ó, um DE igual a 3 milímetros, tá vendo? Menos 3 milímetros. Aí, ele traz como DE aqui de novo, igual a menos 3 milímetros. Aqui foi coincidência o valor ter sido o mesmo, tá? Nem sempre vai ser a mesma coisa, algumas vezes sim. E o DZ, menos 2 milímetros. Então, aqui ele vai comparar as coordenadas de campo, que a própria estação faz isso automaticamente, tá? Vai comparar a primeira leitura e a segunda leitura e vai trazer esse dado. É claro que essa não é a precisão do meu levantamento em si. Para eu ter informações com relação à qualidade do meu levantamento, eu vou precisar fazer os estudos no pós-processamento. No caso, dependendo do método que eu utilizar, né? Nesse caso aqui, que foi uma poligonal, sim, eu vou precisar pós-processar. Mas essa informação é bastante útil para que, já em campo, eu consiga identificar erros grosseiros. Então, quando a gente for para campo com esse equipamento, que é a RUID, todas as vezes que eu fizer a ré invertida, ou que eu estiver fazendo séries de leituras, ou seja, fiz ré invertida no ponto 6. Terminei, e aí fiz avante, medi tudo mais que eu precisava, e vou fazer uma nova série de leituras. Então, eu vou medir o ponto 6 mais uma vez. E aí, ele vai trazendo, para cada vez que eu medir o ponto 6, essa linha de código, e isso é mostrado na tela também, com essas comparações. Se esses dados aqui aparecerem números muito altos, o que eu vou chamar de muito altos? Vai depender muito da aplicação, né? Mas, por exemplo, se aparecesse aqui 1 metro, alguma coisa muito errada tem nessa história, né? Porque não faz sentido eu ter errado 1 metro aqui na minha avisada. Então, provavelmente ter erro grosseiro. E aí, como eu consigo ter esse controle em campo, eu observando esse dado, eu já consigo corrigir e ver o que está errado, eventualmente medir de novo, se precisar. Aqui, então, nós temos um arquivo a continuação, né, desse mesmo arquivo, da RUID. Vejam que aqui eu trago só a parte das leituras. Então, aqui, linha de SS, ponto 6, linha de código, que é referente à comparação das vezes que esse ponto foi medido. Especificamente nesse levantamento foram feitas 2 séries de medidas. Então, aqui foi a primeira série de medidas e aqui a segunda série de medidas. Então, eu vou ter aqui o ponto 6 mais uma vez
E aí ele já traz uma linha de código. Por quê? Porque o ponto 6 já tinha sido medido na série anterior. E aí, de novo, ré invertida, e fui medir avante. Então, esses dois conjuntos são referentes a avante. Como eu sei que é avante? Primeiro, código de avante. Segundo, mudou o nome do ponto. Eu costumo dizer que uma vez que, no nosso caso, os alunos vão para campo, mesmo que eu não esteja, né, nós professores não estejamos presentes, o que geralmente não acontece, geralmente a gente tá junto, mas se caso o aluno for sozinho para campo e a gente olhar o arquivo bruto, nós vamos saber exatamente o que foi feito já só por interpretar. Então, os dados, né? Então, já dá para saber qual foi o método utilizado, os pontos que foram medidos, quantos, quais, como, a partir da interpretação do arquivo bruto. Aqui a nossa avante foi feita, então, no ponto 24, e aí as informações de leitura da avante. Juntamente com a linha de código, né? A segunda vez que eu meço o ponto 24, vem a linha de código. E aqui a segunda série de leituras feitas no ponto 24. Aqui a gente tem um exemplo do arquivo da RUID que vai trazer não os dados brutos, mas dessa vez o arquivo de coordenadas XYZ. Então, nesse equipamento, na hora de baixar os dados do equipamento, que isso é feito através do cartão de memória, então a gente exporta esses dados por cartão de memória e depois a gente pode abrir ele no computador. Eu vou ter duas opções. Uma é o arquivo bruto, que é esse que nós estávamos analisando, e a segunda opção, o arquivo de coordenadas. Essas são as coordenadas que são calculadas em campo pelo próprio equipamento. Então, são coordenadas que não foram corrigidas. As coordenadas corrigidas, de acordo com o método que foi empregado na poligonal, vai ser no pós-processamento. Mas, eventualmente, essas coordenadas de campo podem ser utilizadas. Tem alguns métodos que nós vamos estudar ao longo desse semestre em que as próprias coordenadas de campo já são as coordenadas definitivas, que é o caso, por exemplo, do método de estação livre, mas isso a gente vai ver depois. No caso desse arquivo aqui, a gente vai ter uma única linha para cada ponto. Então, ainda que eu tenha medido uma série de vezes o ponto que, por exemplo, está chamando aqui de 101, aqui ele vai mostrar uma única linha para o ponto 101, e aí as coordenadas x, y e z. E aqui o código. Esse exemplo aqui veio do próprio manual do equipamento, por isso esses códigos um pouquinho diferentes daquilo que a gente está acostumado em fazer. Bom, para finalizar, eu trago uma proposta de uma atividade em que a gente vai analisar um arquivo bruto da RUID, que está em anexo nos próximos slides, e vamos anotar. Vocês podem buscar fazer uma caderneta parecida com essa no computador de vocês ou no próprio caderno, no papel. Nós vamos tentar extrair desse arquivo as informações de quais foram as rés realizadas nesse levantamento, quais foram os pontos de estação e quais foram as vantes. Então, eu vou olhar lá no arquivo e vou olhar primeira linha de estação, qual foi o nome desse ponto. Então, o ponto 6 foi um ponto de estação. Quando eu estava estacionado no ponto 6, quem era a minha ré? Era o ponto... Deixa eu olhar lá no exemplo qual que era. Tá aqui, voltando mais um. Aqui, ó. Quando estava estacionado no ponto 6... Na verdade, aqui não, né? Aqui a leitura era no ponto 6. Estava estacionada aqui no ponto 18. E a ré foi no ponto 6. Nesse exemplo do arquivo que a gente analisou.
Então, eu vou ter aqui estação ponto 18, ré ponto 6, vante ponto 24. E assim por diante, mas vocês vão fazer isso interpretando o arquivo que eu vou mostrar mais adiante. E aí, a segunda atividade nesse mesmo arquivo é a gente extrair as informações com relação às medições e preencher essa tabela de campo que a gente está acostumado já com ela. Então, essa tabela aqui vocês podem baixar no nosso site e imprimir para vocês preencherem, tá lá no Downloads. Caso vocês não tenham condições de imprimir essa tabela para preencher, também pode ser feita num caderno, numa folha de papel que vocês tenham disponível. Então, nós vamos olhar esse arquivo bruto que está ali e vamos preencher o máximo que der de informações do cabeçalho. E vamos colocar lá, ponto de estação, digamos, ponto 18, ponto visado, 6, informação do ângulo horizontal, distância, vertical e a descrição, ponto de ré, ou R, né? O arquivo, então, é esse aqui. Então, a primeira parte do arquivo tá nesse primeiro slide e a segunda parte nesse segundo. Todo esse material de atividade também vai estar disponível na nossa plataforma lá de estudo do IFSC, que vocês vão poder baixar, mas também pode dar uma pausa aqui no vídeo para interpretar os dados, tá? Seguindo a primeira proposta ali, para preencher essa tabela de acordo com o arquivo em anexo, nós vamos tirar ou separar, né, as informações de cabeçalho e vamos lá para as informações de medição. Então, como é que eu vou saber qual foi o primeiro ponto de estação realizado nesse levantamento? Eu vou procurar o código ST. Encontrei o código ST, o nome do ponto vai ser a próxima informação. Então, o primeiro ponto de estação foi o ponto E1. Quando eu estava estacionado no E1, quem era o meu ponto de ré? E aí vem aqui, ó, próxima linha, código SS, nome do ponto E0. Como eu sei que é a ré? Porque tá ali, ó, código de ré. Ré invertida e depois foi feita a vante. E a vante, SS, quer dizer que tá trazendo informação sobre a leitura realizada. E a segunda informação aqui é o nome do ponto E2. Então, para esse primeiro conjunto de leituras que foi realizado nesse modelo, eu tive a estação no ponto E1, a ré no ponto E0 e a vante no ponto E2. Aí eu vou preencher lá. Estação, ponto E1, ré no E0 e vante no E2. E assim por diante, vocês vão preencher o restante das informações. Vejam que o arquivo continua aqui, tá? Para fazer o segundo exemplo, então, vamos ver. Eu vou ter aqui... vamos extrair as informações do cabeçalho, vamos anotar lá, né? Mas eu quero mostrar para vocês como seria preenchida essa primeira linha. Então, nome da estação, E1. Ponto visado, E0. E aí, ângulo horizontal. Eu vou ter que ir lá no arquivo e entender. Estação E1, ponto E0. Onde é que está a informação do ângulo horizontal? A primeira, a gente sabe que é a altura do sinal. Segunda, distância inclinada. Terceira, ângulo horizontal. Que ângulo vai ser esse, então? 0, 0, 0. Ângulo vertical também vou ter que anotar, 89 graus, 37 segundos, 37 minutos e 0,1 segundos. E a distância vai estar aqui, ó, 26,748 metros. E aí, eu vou preencher tudo isso nessa primeira linha. Ou seja, cada linha de SS aqui do meu arquivo bruto vai equivaler a uma linha aqui da minha tabela. Qual que é a ideia geral dessa atividade?
é que a gente resgate na memória os nossos levantamentos realizados no semestre anterior, para a gente entender que o arquivo bruto nada mais é do que a nossa velha e boa caderneta analógica, só que dessa vez automatizada. Então, deixa aí essa proposta de atividade. Lembrando que o arquivo continua aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até breve.